uma criança nasce, vem repleta de necessidades. Muitos acreditam que oferecer roupa, comida e um teto é o mais importante. Mas, na verdade, toda criança precisa de amor, acolhimento e respeito, além dos bens materiais. Quando os pais negligenciam esse papel, os danos na vida desse filho podem se perpetuar por anos. E eu conversei com uma mulher que passou por isso e me contou como conseguiu superar, apesar das dores e vazios. Jane, me fala um pouquinho como que era o seu ambiente familiar na infância. Se era uma família afetuosa, se você se sentia acolhida, como que era? O meu ambiente familiar não era referência, né? Foi um ambiente muito perturbado mesmo, né? Eu, assim, desde do ventre da minha mãe, que ali o meu pai, assim, ele sempre teve, assim, problema com bebida alcoólica, né? Ele sempre bebeu bastante. E isso acabou fazendo o quê? Prejudicando a família. Então, ele não é uma pessoa que bebia, ele bebia e maltratava mesmo, assim, os filhos, minha mãe. Então, assim, ele nunca foi uma referência, assim, como um pai. Eu sofri muito e às vezes eu chegava a questionar porque Deus me deu aquela família, né? Sem entender os planos de Jesus na minha vida. Mas, assim, ele sempre foi um pai, assim, que bebia muito, que batia na gente, batia na minha mãe, né? Então, assim, minha infância toda, assim, na verdade eu não tive infância, assim, isso foi bem difícil mesmo. Se você pudesse citar 3 pontos, assim, de algo que você sentia muita falta na infância, o que você me diria? Quais eram suas maiores faltas? Amor, afeto e respeito, né? Eu acho que eu não tive nenhum dos 3, né? Eu acho que principalmente o respeito. Eu acho, assim, que o respeito entre o pai com os filhos, né? E, assim, não tinha um ambiente familiar, não tinha respeito. Não tinha, literalmente, era muito agressivo, bebia muito, muita agressão, muitas palavras, assim. Então, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai, assim, a minha família conta que até desde o ventre da minha mãe, né? Eu nasci, meu pai já começava a me bater, e eu fiquei com sequelas até os 9 anos de idade, meu irmão também, minha irmã. Então, assim, foi um processo bem difícil. E, assim, minha mãe não deixava ele, né? Aí, às vezes, ele fazia, minha mãe deixava na casa de um, na casa de outro, e assim ia. Aí, quando voltava para casa, começava a violência novamente. Freud tem uma teoria que sugere que a semelhança física e a personalidade dos pais influenciam na escolha do parceiro a longo prazo. No caso de Jane, isso se confirmou e trouxe ainda mais sofrimento para ela. Teve um momento da minha vida que eu desejei morrer. Eu tentei me matar. Porque eu vi numa situação que assim, era uma família muito... Não tinha estrutura de família. Então eu passei por muitas situações, né? E comecei a namorar muito nova, aos 14 anos, com uma pessoa também que destruiu meu psicológico. Porque, assim, eu acredito, quando um adolescente, uma criança não tem espelho em casa, não tem um afeto paterno, materno também, porque minha mãe é um pouco assim, daquela antigamente, que casou, tem que viver, tem que aguentar, ser maltratada, nesse tipo. Então, assim, quando você não tem espelho, quando você não tem amor, quando você não tem nada, a primeira coisa que você faz é o quê? É procurar alguma coisa fora, para preencher aquele vazio que você não tem em casa. E, assim, eu comecei a namorar com um rapaz muito novo, ele um pouco mais velho do que eu com 14, 13 anos. Então, assim, e ele era uma figura mais ou menos parecida com o meu pai. Então, eu acredito muito nisso. Até minha irmã também teve esse momento na vida dela, que isso também fez o meu psicológico ser muito abalado. Então, foi muito Jesus na minha vida para tirar desse relacionamento também. Geralmente, a figura do pai é a primeira figura masculina, né, que um filho tem ali, essa presença. Então isso vai se refletir em outras relações que a gente vai construindo com outros homens que vão aparecendo. E aí você conta que você também teve um relacionamento abusivo
com um rapaz que era muito parecido com seu pai, mas hoje você é uma mulher casada, né? Então, como que foi desconstruir talvez essa imagem daquela figura do seu pai que você tinha e construir uma outra relação com o Antônio, né, com o seu marido? Então, eu vim para São Paulo, né? E eu sempre, assim, como eu te falei, eu sempre ia muito, né? Na igreja, participava muito de grupo de jovens e eu falava muito para Deus, né? Eu escrevi o homem que eu queria para minha vida. Uma pessoa calma, uma pessoa que me aguente, porque realmente eu tenho ansiedade, eu sou explosiva, eu tenho todos os defeitos, mesmo assim eu tenho. Então, assim, Deus, simplesmente eu ali na faculdade tal, encontrei, ele trabalhava de frente a onde eu estudava, e nós se conheceu, né? Ele começou a falar comigo, me chamou, e nós foi se conhecendo, e eu vi realmente ali que era a resposta de Deus nas minhas orações, né? Assim, o Antônio é uma pessoa, é um cara, assim, uma índole maravilhoso, né? Uma pessoa família, honra pai e mãe em cima de todas as coisas, né? Respeita todo mundo ao seu redor. É um cara dedicado aos estudos, se dedica a tudo que faz, à família, né? Então, assim, eu admiro muito, muito ele. Então, assim, ele veio só para sanar também ali, também, o meu coração. E acreditar que realmente existem pessoas boas. E, assim, foi Deus, eu acredito, que colocou ele na minha vida. Jane, hoje, qual é a visão que você tem de família, né? Que família que você quer construir? Primeiramente, acho que respeito, porque a pessoa fala amor em primeiro lugar, mas acho que respeito, porque o respeito faz ali ter o afeto, o amor e vai criando aquele vínculo. Quebrou o respeito entre pai e filho, é muito difícil ali construir, né? E o que eu quero para meus filhos, né? Para minha família, é primeiramente ensinar, né? O respeito, o amor com as pessoas, o perdão. Uma família unida, união, sabe? De estar ali todo mundo junto, de se amar, de ter, estar junto todos os dias. E eu acredito que eu e o Antônio vai formar essa família. Mesmo enfrentando momentos difíceis, Jane encontrou forças em Deus para perdoar o pai e deixar o ressentimento para trás. Uma decisão que transformou sua vida e restaurou os laços familiares. Hoje ela mantém contato com a família e, além do afeto, oferece também apoio financeiro. E luta para construir uma história familiar diferente da que teve.